Boa tarde a todos. Hoje, dia 17 de agosto, 14 horas e 5 minutos. Estamos começando a aula de Filosofia 4, no curso integrado de administração, da turma do quarto ano. E na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre o liberalismo. Tá? Esse primeiro conteúdo aí dos quartos anos, ou um dos primeiros conteúdos, né, dos quartos anos, eu lembro que a gente fez... não, foi na PNP de Filosofia 3, né? Eu já ia confundir as coisas, tá? Mas aqui nós vamos fazer a PNP de Filosofia 3 também no terceiro bloco, pessoal, tá? Importante lembrar isso vocês também, né? Nós não concluímos todos os conteúdos de Filosofia 3, a gente vai fazer uma PNP, então, no último bloco também, para encerrar o terceiro ano, tá? Mas aqui na Filosofia 4, a gente começa com um conteúdo que é muito parecido, né? Em alguns aspectos, pelo menos, com aquilo que nós estávamos começando a ver lá em Filosofia 3, né? A gente vai desdobrar um pouco mais isso depois, quando a gente trabalhar na PNP. Mas o primeiro bloco de conteúdos, né, da chamada filosofia contemporânea, é a discussão sobre o liberalismo, né? A sua forma, principalmente no campo político e no campo econômico, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai ver alguns aspectos, né? Nós não vamos ver tudo que se pode ver sobre o liberalismo, somente alguns aspectos. Importante que vocês façam as leituras também para complementar a aula, né? Que vocês possam também, ao longo aí dessa semana, também, se quiserem fazer alguma pergunta, entrar em contato comigo, também quiserem marcar um horário de atendimento, também eu estou disponível, né? No turno inverso daí, né? Como a gente tem aula à tarde, eu posso atendê-los de manhã ou à noite, tá? A princípio, eu tenho aulas 2 manhãs e 2 noites, mas caso vocês precisem fazer algum atendimento, a gente pode combinar, só entrar em contato comigo, tá? É importante que vocês façam essas leituras também para complementar a aula de hoje, tá? Então, a gente vai ver na aula de hoje um pouco das origens do pensamento liberal, tá? Esse conceito liberalismo, né, ele, de certa forma, fica meio mal compreendido. Nós vamos tentar fazer um esforço na aula de hoje para identificar quais são as principais características, né, do pensamento liberal, nessas duas faces principais dele, né? O liberalismo político e o liberalismo econômico. Eu vou projetar minha tela aqui, e aí a gente segue a partir daquela projeção que eu elaborei. Vamos lá. Então, a gente vai, então, falar dessas duas perspectivas, né, do liberalismo, né, perspectiva política e econômica, e os principais aspectos que constituem esse processo, né? O liberalismo é uma concepção filosófica, tanto política como econômica, tá? E que se desenvolve muito a partir da noção de mercado e na constituição dos estados da modernidade, como sendo a grande perspectiva estrutural da sociedade moderna, né? Se a gente pode dizer o que é uma sociedade moderna, sem dúvida alguma, uma sociedade moderna é uma sociedade liberal, tanto no campo político como no campo econômico, tá? Ou seja, faz parte da estrutura constituinte de uma sociedade moderna, né, a noção de Estado e a noção de mercado. Estado no sentido político e mercado no sentido econômico, tá? Depois a gente vai ver o que significa exatamente essa ideia de mercado, né? E a gente vai fazer muito também uma análise dessa concepção liberal no campo político e econômico a partir da compreensão de um pesquisador dessa área, né, que é um historiador, um filósofo do século XX, que é o Michel Foucault. O Michel Foucault, então, ele é um filósofo, um historiador, um pensador, um sociólogo, é um pensador das ciências humanas, né, que ele faz uma compreensão buscando dar um passo além até dessa noção estrutural somente, né? E ele vai, com a ajuda dele, a gente vai poder compreender um pouquinho qual que é o papel do mercado, do Estado, e de como que essa nova razão de Estado do mundo moderno, ela interfere nas estruturas sociais e na constituição dos próprios indivíduos, né? De modo geral, a gente pode dizer que não tem como nós, no Ocidente hoje, vivermos fora, pelo menos até agora,
dentro dessa estrutura liberal política e econômica, né? Liberal no sentido político, a partir das estruturas de organização de Estado, e liberal no sentido econômico, a partir da lógica de mercado, né? O fato é que, no século XXI, as sociedades modernas, elas ainda sobrevivem dentro dessa lógica de Estado e mercado, né? É só a gente parar e pensar um pouquinho assim, né? Como que há sociedades hoje que são complexas de serem, dos sujeitos poderem viver lá. É o caso do que está acontecendo no Afeganistão, né, gente? Vocês podem, quem quiser, tiver tempo, interesse, ir atrás, buscar, né? Eu vi alguns vídeos, né, do que aconteceu essa semana, né, principalmente na cidade de Cabul, que é a capital do Afeganistão, né? Que um grupo extremista, né, assumiu o poder, tomou o poder, né? Destituiu o presidente, ou seja, destituiu aquela lógica de Estado minimamente com algumas características dos Estados modernos, né? E quer assentar novamente uma teocracia, né? Não um regime democrático com escolha de presidentes, né? Mas uma teocracia em que o líder, né, que é um representante desse grupo político chamado Talibã, é, na verdade, um representante islâmico, né? Eles querem transformar o Afeganistão de novo numa teocracia, né? E não numa democracia, em que o poder é do povo, né? Essas são conquistas do mundo moderno, né? E aí vocês viram, né, o que as pessoas desse lugar acabaram fazendo, né? Quando um grupo político quer misturar as coisas, né? Quer assumir politicamente a partir de uma visão religiosa. Vocês podem observar, qualquer rápida cruzada aí no YouTube, vocês vão ver algum vídeo, alguma coisa do tipo, né, mostrando o desespero das pessoas querendo sair daquela lógica, né, que eles estavam prevendo que ia acontecer, né? Que é quando um poder, ao invés de usar a democracia, usa uma teocracia, né? Bom, mas não é esse o foco da aula de hoje. Eu quero resgatar um pouco das origens, então, do liberalismo político e econômico. Aqui eu quero trabalhar com dois autores, né? Dois filósofos, um do século XVII, um do século XVIII, né? Um predominantemente viveu no século XVII, né? Que é o John Locke, né? Que é um filósofo inglês, e o Adam Smith, né? Que também é um filósofo, se não me engano, escocês. E eles defendem, então, eles são os criadores, a gente pode dizer assim, né? Dos ideais do liberalismo. Vamos dizer assim, o pensamento de um é base para o pensamento do outro. O pensamento de John Locke é a base do pensamento do Adam Smith, né? O Adam Smith é o criador ele é o autor de um livro chamado História da Riqueza das Nações, ou também A Riqueza das Nações. Algumas traduções tratam assim, né? Principalmente, ele é mais conhecido, né, como A Riqueza das Nações. Esse livro é A Riqueza das Nações. E o Adam Smith, então, vamos dizer assim, a gente pode quase dizer que ele é o mentor intelectual da sociedade capitalista, tá? No sentido, então, ele é um defensor do liberalismo econômico, tá? Esse é um campo do liberalismo. A gente vai ver depois um pouquinho o que significa isso. E o John Locke é o mentor do liberalismo político, tá? Então, a gente pode dizer que esses dois ideais, né, ou melhor, essas duas concepções filosóficas, né, o liberalismo político e o liberalismo econômico, eles são alicerçados em algumas ideias. A primeira delas, né, o liberalismo político, ele é alicerçado nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, né? O liberalismo, ele se opôs totalmente àquela lógica do poder dos reis absolutistas da Idade Média, tá? Então, o John Locke, ele é o sujeito que foi observando a lógica que existia por trás da política da sua época, né? Portanto, dos séculos, principalmente do século XV, o século XVI, século XVII, os séculos mais ou menos que ele viveu, o finalzinho do século XVII, né? E ele observou o seguinte, ó: é preciso a gente pensar que uma sociedade ela vai desenvolver, ela poderá ser mais livre, mais igual e mais fraterna quando não tiver reis absolutistas usando o poder, né? É por isso que os liberais eles são sempre defensores, né, de democracias, né, de parlamentarismo, né, de parlamentos. A ideia de que as pessoas escolhem os seus representantes, e isso é totalmente radical, radicalmente oposto à lógica do poder dos reis absolutistas da Idade Média, né?
os ideais do John Locke foram muito responsáveis, esses ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, eles impulsionaram as mudanças que aconteceram profundamente na sociedade ocidental a partir desse período aí, do século XVII, século XVIII, né? Que foram as três principais revoluções que nós tivemos no século XVIII. Uma ainda lá no século XVII, né? A Revolução Gloriosa na Inglaterra, né? Que o John Locke presenciou isso, né? O que foi essa revolução, né, gente? É uma revolução que, vocês sabem, a Inglaterra, pessoal, até hoje é uma monarquia, né? Tem a família real, tem o primeiro-ministro e tal. Eles funcionam dessa forma. Mas a partir do ano de 1688, teve uma guerra, um conflito lá na Inglaterra, e foi a primeira vez que os reis da Inglaterra, e toda a família real, né, as dinastias reais, reconheceram a importância de existirem uma carta de direitos. Foi a primeira vez na história do Ocidente que uma estrutura de poder, no caso a monarquia inglesa, teve que se submeter a um conjunto de leis, tá? Leis que foram elaboradas por um parlamento. O que é um parlamento? É um lugar em que as pessoas escolhem seus representantes, tá? E esses representantes, então, eles elaboram leis que favorecem, né, essas pessoas que são representadas, tá? Então, a Revolução Gloriosa, ela é muito importante na história do Ocidente, porque foi a primeira vez na história do Ocidente que leis estiveram acima do poder, inclusive, dos reis. Tá? Então, são os ingleses que criam isso, eles que desenvolvem essa noção. Né? Essa noção, ela inspirou profundamente, né, depois, nos séculos seguintes, principalmente no século XVIII, né, duas outras grandes revoluções que foram muito importantes na história do Ocidente. Né? A primeira delas, a independência dos Estados Unidos, né, que foi, inclusive, uma independência da Inglaterra. Né? Os Estados Unidos deixou de ser uma colônia da Inglaterra, né, passou a ser uma nação própria, né? E a comemoração da independência dos Estados Unidos, né? Não sei se vocês sabem qual é o dia, né? Mas o 4 de julho, que é o equivalente ao nosso 7 de setembro aqui, o 4 de julho dos Estados Unidos é a data que os norte-americanos se proclamaram independentes. Não é a data que os ingleses reconheceram a independência dos Estados Unidos, mas é quando os Estados Unidos escreveu lá uma carta, né? Uma carta de direitos, uma declaração de direitos, né, como eles chamavam, e eles se tornaram um país independente. Né? E aí, claro, teve uma série de problemas depois disso, né? Teve, né, toda uma disputa, né, por interesses, né, por quais eram os interesses, né, que iriam prevalecer, se continuaria uma sociedade com escravos ou não, enfim, uma série de outros problemas, né, que depois os Estados Unidos passou, né, uma série de desdobramentos que até ainda hoje a sociedade norte-americana passa, série de problemas, né? Mas foi muito importante porque ela foi construída a partir desses ideais, por exemplo, do John Locke. Né? E a outra grande revolução foi a Revolução Francesa, né, gente? Que é aquela que tem como principal lema, né, esses três aí, esses ideais do John Locke, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Né? Que foi aquela revolução que, vejam, olha o absurdo, pessoal. A sociedade da França era tão desigual, que 97% das pessoas vivia na extrema pobreza. E somente 3% a nobreza e o clero. Né? Ou seja, a igreja e a família real, as pessoas ligadas à família real, né? Os amigos do rei. Somente 3% dessas pessoas elas usavam toda a riqueza da França, praticamente toda a riqueza da França. E 97% da população vivia na extrema miséria. Né? Bom, isso chegou a um ponto, né, que eclodiu numa revolução. Né? Aí, enfim, teve todo o processo, teve, né, vários anos aí de conflito depois, né? A sociedade não se organizou adequadamente, daí que veio o Império do Napoleão, enfim, aí uma série de outras coisas que a gente não vai entrar nos detalhes. Tá? Mas só para mostrar para vocês, pessoal, qual a importância do liberalismo político, tá? Nessa época aqui, só para trazer um paralelo também, no Brasil, turma, alguns ideais estavam, principalmente no século XIX, né? Esses ideais, eles chegaram até aqui em nós no Brasil, né? Teve uma série de revoltas, né, no Brasil, ali, principalmente no período do Império, né, a partir de 1822, né, no primeiro reinado, no período das regências e no segundo reinado, né? Uma série de revoltas no Brasil, inspiradas também nesses ideais. Qual foi uma delas, pessoal, que aconteceu aqui no Brasil
por volta de 1835. Vamos ver se vocês estão ligados. Oi, turma, estão aí? Qual é uma revolta aqui no Rio Grande do Sul, agora eu já disse, né? No Brasil, mas que estava também alicerçada dentro desses ideais, pessoal. A Revolução Farroupilha. Luiz que falou, né, Luiz? A Revolução Farroupilha também estava assentada em cima desses ideais, né? A ideia, né, tem até hoje na bandeira do Rio Grande do Sul, né, esses ideais, né? Eles inspiraram. Aqui no Rio Grande do Sul foi a Revolução Farroupilha, né? Mas teve uma série de outros movimentos no Brasil, né? A Sabinada, Balaiada, a Cabanagem, né? Em diferentes territórios, na Bahia, no Pará, no Recife, no Maranhão, se não me engano também, no Maranhão. Não Recife, no Maranhão. E foram movimentos assim que, de certa forma, eles lutavam contra as injustiças da sociedade da época, tá? A própria Conjuração Mineira, Inconfidência Mineira, Conjuração Pernambucana, se não me engano, né? Foram uma série de movimentos que aconteceram, né? O Tiradentes, né? Por que se comemora, né, o feriado de Tiradentes até hoje, né? Porque o Tiradentes quis, de certa forma, tornar o Brasil um pouco mais livre, né? Trazer esses ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, né? Contra o poder dos reis, contra o rei, no caso do Brasil, né, o Dom Pedro II, né? E o período das regências ali, né? Que o Brasil era uma monarquia, mas ele ainda não tinha o seu rei, porque o príncipe era um menino, né? E o Dom Pedro I tinha vazado, né? Largado o Brasil quando o seu filho tinha 5 anos, né? Então, nesse período aí, também, todas as revoltas que aconteceram aqui no Brasil também tinham inspiração nesses ideais aí, né? De liberdade, igualdade e fraternidade. Bom, esse é o liberalismo no campo político, pessoal. Algumas das suas ideias no campo político. No campo econômico, o grande mentor do liberalismo é o Adam Smith, né? O tão incompreendido hoje e quase banalizado liberalismo econômico, né? O Adam Smith, muitos falam, né, desse livro A Riqueza das Nações, né, a ideia de livre mercado, né, que é a ideia principal da riqueza das nações, né? O Adam Smith defende que, de fato, as nações mais ricas são aquelas em que há mais livre mercado, né? Mas a gente não entende qual que era a noção de mercado que o Adam Smith desenvolve, né? E essa visão de mercado, atenção aqui, pessoal, é desenvolvida num outro livro do Adam Smith chamada Teoria dos Sentimentos Morais. E nesse livro, Teoria dos Sentimentos Morais, o Adam Smith desenvolve a ideia que é essa que está aí destacada como último ponto desse slide, né? O Adam Smith vai desenvolver a ideia de que dois valores da sociedade comercial, ou seja, a sociedade de mercado, são bem importantes e eles acontecem nos mercados. A noção de justiça e de prudência, né? Mas tem um sentimento que perpassa a lógica de mercado, que é o sentimento da empatia, tá? E assim, o que significa isso, né? O Adam Smith acredita, pessoal, que as sociedades elas se tornam mais prósperas, mais desenvolvidas, quando de fato há mercados, né? Quando há liberdade das pessoas desenvolverem, e não só a liberdade das pessoas, mas o Estado que protege essa liberdade dos indivíduos, né? Portanto, o Adam Smith não era um defensor assim da ausência total do Estado, mas era um defensor de um Estado que tinha funções bem claras e bem definidas. Uma delas era manter as relações econômicas, organizar, né, de certa forma, as relações econômicas, não agir como um ente do mercado, que é esse o erro, né, que muitas vezes acaba acontecendo, né? O neoliberalismo vai defender isso, né? O neoliberalismo vai defender a ausência do Estado. E o liberalismo do Adam Smith vai defender o seguinte: o Estado ele deve regular a partir daqueles valores que acontecem nos mercados, né? A ideia de justiça e prudência, né? Mediados, pautados, né, pelo sentimento da empatia, ou seja, eu me colocar, a empatia, você sabe o significado desse termo, né? É eu me colocar no lugar dos outros, né? Então, uma sociedade em que as pessoas que trabalham livremente nos mercados, elas conseguem se colocar no lugar dos outros, é uma sociedade que vai naturalmente se desenvolver melhor, vai se tornar mais rica, vai se tornar mais próspera, vai fazer com que haja mais justiça, né? Que haja mais equilíbrio, que as pessoas possam realizar as suas
capacidades da melhor maneira possível, né? Então, assim, a gente sabe que muitos, hoje, defensores de um liberalismo econômico, né, eles defendem uma outra coisa, né? Se o Adam Smith hoje voltasse, estivesse entre nós e escutasse os liberais que estão aí, talvez ele dissesse assim, não, mas não é isso que eu disse, né? Não é isso que eu defendo algo muito diferente do que vocês estão falando aí, tá? Então, o liberalismo econômico, esse defendido pelo Adam Smith, é a ideia de que os mercados, eles funcionam para fazer com que as pessoas possam desenvolver, se transformar em pessoas mais justas e prudentes. Olha que coisa interessante, né? Justas e prudentes no sentido assim, ó, vamos imaginar o seguinte, ó, a Fernanda estava dizendo para nós, né, Fernanda, qual é que é o negócio que vocês têm no mercado, no depósito de mercado, o que é? O mercado. Fernanda, então, a família dela tem um mercado, né? O que está por trás do mercado da família da Fernanda não é somente a noção de lucro. Essa é, sim, uma noção muito importante, né? A noção de preço, na verdade, tem a ver com você colocar algo à disposição para os outros, tem a ver com atender a necessidade de uma outra pessoa que ela não pode estar fazendo aquilo, né? Por exemplo, lá no mercado tem massa pronta, não tem, Fernanda? Macarrão. Não tem isso? Tem. Tem, né? De certa forma, por que tem lá a massa pronta? Né? Porque ela está atendendo a necessidade da pessoa que não consegue fazer a massa em casa, tá? Então, é esse sentimento que o mercado desenvolve nas pessoas, né? O lucro, ele vai ser uma decorrência disso, né? Da boa organização disso, né? Da maneira justa e prudente de todos observarem a sua vida e a sua volta e perceber que quando há um acordo entre a pessoa que está vendendo e a pessoa que está comprando, essa sociedade ela se transforma mais justa e mais prudente, né? Ou seja, uma sociedade, a ideia de defender os seus próprios interesses, na verdade, tem a ver com quando alguém coloca lá um produto para vender, né? Por exemplo, aqui no prédio que eu moro tem também uma fruteira, né? Eu não posso ter uma plantação de mamão, de melancia, de moranguinho, de abacaxi aqui dentro do meu apartamento, né? Mas eu preciso ter um lugar que me ofereça isso, né? E é justo, né? Como eu não posso ter uma plantação de abacaxi aqui no meu apartamento, que alguém possa me oferecer isso. Mas eu estou buscando o meu interesse, que é comer abacaxi, e o vendedor aqui da fruteira, ele também está buscando o interesse dele, que é conseguir ganhar dinheiro atendendo a necessidade de quem não consegue ter um abacaxi na sua casa, tá? Então, são esses conceitos, né, que são muito desenvolvidos nessa teoria dos sentimentos morais, desse livro do Adam Smith, né, que é ali a base, o alicerce teórico do liberalismo econômico, né? Então, essa noção que a gente tem que entender, né? Então, assim, ó, resumindo, pessoal, o que é o liberalismo? É um conjunto de ideias do campo político e econômico, né, que alicerçam as sociedades modernas, tá? Não tem como a gente viver hoje nas sociedades modernas fora desse escopo do liberalismo político e do liberalismo econômico, né? Pode ser que a gente esteja num processo de transformação para surgir alguma outra coisa. Nós não sabemos ainda, né? Talvez teve críticas, tem muitas críticas, a gente vai ver na próxima aula, né? A primeira grande crítica é a crítica que o Karl Marx, né, faz à sociedade liberal, né? Porque ela vai assumir, de fato, algumas características, roupagens muito distintas, talvez, daquilo que os seus mentores idealizaram, tá? Assim, o Marx até propôs uma alternativa a essa sociedade liberal, né? Porque aí ela acabou assumindo uma feição puramente burguesa, né? A crítica que o Marx vai fazer, né? E acabou cometendo alguns deslizes, né? E que são, óbvio que são vários, a gente vai perceber isso, né? Na crítica que o Marx faz, né? Mas que não foram capazes de superar completamente essa noção de Estado e de mercado que nós temos até hoje, né? Tanto é que é uma coisa que praticamente, assim, a gente pode observar, né? As sociedades que têm estruturas de Estado e estruturas de mercado, elas são sociedades que as oportunidades, elas, em alguns mais, alguns menos, né? As oportunidades, elas são um pouco melhores do que, por exemplo, no Afeganistão, né? O Brasil não é o melhor lugar para se viver, mas também não é o Afeganistão, né? Então, assim,
Assim como tem muitos lugares que são muito melhores que o Brasil, né? Sociedades liberais, políticas e econômicas, que são muito mais bem organizadas, muito mais bem trabalhadas, muito mais bem compreendidas, né? A sociedade compreende o papel tanto do mercado como do Estado, né? E aí as sociedades vivem bem melhor, né? Assim, as sociedades, por exemplo, do norte da Europa, né? Os países nórdicos, né? A Dinamarca, Suécia, Finlândia, né? Esses lugares são muito mais bem organizados. Assim como também nós temos o exemplo dos Estados Unidos, é algo muito interessante, né? Porque dos países ricos, né? Os Estados Unidos é o mais desigual, né? Os Estados Unidos eles são muito ricos, né? É um país muito rico, muito endividado, é um país liberal, político e econômico, né? Mas talvez junto com o Brasil está ali, né? Proporcionalmente, claro, cada um com as suas diferenças, né? O Brasil menos, né? Porque tem menos riqueza, mas dos países mais ricos, os Estados Unidos são os mais desiguais, né? Então também ele tem um certo desvio, vamos dizer assim, do liberalismo, né? Porque não é uma sociedade justa e prudente quando você tem algumas pessoas que são muito, muito ricas, né? E tem muitas opções e muitas oportunidades, né? E convivendo com pessoas que são muito, muito, muito pobres, né? E que essa sociedade mesmo não consegue encontrar formas de equalizar um pouco essas diferenças. Né? Bom, mas enfim, em linhas gerais, então, esse primeiro tópico aqui, pessoal, algum comentário, alguma pergunta, algo que vocês gostariam de falar, de perguntar? Por enquanto, tá tranquilo. Bom, vamos lá. Essa ordem liberal, pessoal, ela substituiu o quê? Essa noção, assim, de que os tempos eles vão passando e vão fazendo grandes transformações, ela é uma invenção, ela é artificial, ela não é natural, tá? Quem criou essa noção foi um filósofo alemão, chamado Hegel, né? O Hegel, ele vai dizer que as sociedades modernas, elas são um momento da história do Ocidente que se opõe a algo do passado, já que é essa ordem teocrática das monarquias absolutistas, né? Tá? A sociedade liberal moderna, né? Ela é uma nova ordem, em oposição à antiga ordem feudal, né? Os alicerces dessa nova ordem liberal, eles estão alicerçados principalmente nessa noção de direitos e de liberdades individuais, tá? Esse tema das liberdades individuais e dos direitos, pessoal, ele é extremamente importante também, né? Uma sociedade, olhem o que eu vou falar, presta atenção muito bem no que eu vou falar agora. Uma sociedade, eu fico assim muito decepcionado quando eu ouço assim, né? Pessoas, eu já ouvi muita gente dizendo isso, né? Eu até consigo entender por que ela está falando aquilo, né? Mas eu acho que ainda falta assim um esclarecimento, né, para quem defende essa postura. Né? Nunca uma sociedade com poucos direitos é uma boa sociedade. Né? Nunca nós podemos dizer que uma sociedade, sim, aquela coisa, vocês devem ter ouvido isso, né? Para cada direito tem que ter um dever. Sim, as sociedades têm deveres. Né? Os deveres eles são extremamente importantes. Mas uma sociedade, quanto maior o número de pessoas tiverem mais direitos, mais essa sociedade vai ser bem desenvolvida, né? As liberdades individuais e os direitos, eles são garantias fundamentais de uma sociedade moderna. Nós nunca podemos regredir em direitos. As pessoas não podem deixar de ter direitos, tá? Faz parte do pacote da sociedade moderna os indivíduos usufruírem dos seus direitos, né? Poderem gozar dos seus direitos, poderem se beneficiar dos seus direitos, tá? E eles nunca podem ser encolhidos, eles não podem ter direitos retirados, né? Uma sociedade que tira direitos dos seus membros é uma sociedade que ela regride, né? E principalmente essa noção das liberdades individuais, né? As liberdades individuais, elas são pétreas, elas não podem ser nunca pode se reduzir às liberdades individuais. Isso não quer dizer que eu posso fazer o que eu bem entender, né? Até para as liberdades individuais há limites, né? Vocês acabaram de presenciar essa semana, né? Esse final de semana, né, tivemos uma figura tanto exótica, assim, né, que foi presa, né? Porque fazia vídeos, o Roberto Jefferson, né?
o Roberto Jefferson fazia vídeos com armas na mão, dizendo que ia, né, que era para os membros do Supremo Tribunal Federal, né, deveriam sair de lá a tiros, né, enfim, isso é uma, né, é claro que a gente tem que ter liberdade para falar o que a gente pensa, né, nós temos essas liberdades individuais, elas são fundamentais, mas elas, para isso, elas precisam estar dentro de um certo, no mínimo, de organização, né? Não dá para a gente sair falando assim tudo que a gente pensa e entende, né? Na verdade, isso é um tema muito muito complexo, é uma linha muito tênue, é uma assim a divisão disso é muito sempre muito tênue, né? As revoluções, de certa forma, elas são importantes porque elas estão nessa fronteira, né? Entre o institucional e aquilo que está instituído, né? E o que precisa ainda ser instituído, né? Então, essa nova ordem social, ela é muito alicerçada dentro dessa lógica dos direitos e das liberdades individuais, né? Mas as liberdades individuais não significa eu poder fazer tudo aquilo que eu quero, né? É preciso, assim, existe um escopo dentro do qual eu posso me movimentar, né? Eu não posso, sim, simplesmente querer pular fora de tudo isso, né? E me opor completamente, né? Aí eu vou ser um sem-estado, né? Um sujeito que nem direitos tem, né? Bom, mas enfim, essa nova ordem, né? Essa dissolução da ordem feudal, ela está, então, como já falei antes também, né? Muito alicerçada nessa ideia de contestação do poder da igreja, né? E das monarquias absolutas, né? Que tem um poder totalmente centralizado, para agora uma nova base teórica, um novo modelo social que tem como base teórica o liberalismo, né? E aqui eu destaquei alguns aspectos que são bem importantes, né? Esses aqui, né? A noção de organização política, né? Ou seja, as sociedades elas mudam dentro dessa lógica da política, né? E aí nós temos também na sociedade moderna um fenômeno bem interessante que é a democracia representativa, né? Nós não podemos estar decidindo tudo o que acontece no nosso país. Nós precisamos escolher bons representantes, né? Nós não podemos decidir tudo o que acontece na nossa cidade, né? Vocês imaginam que já devem ter votado, né? Para vereador, para prefeito, aí na cidade de vocês, né? E vocês escolheram essas pessoas porque eles devem representar a sociedade, né? Essa é uma noção liberal também, né? A democracia representativa, né? Não é uma democracia direta. O liberalismo não prega uma democracia direta, totalmente direta, né? Mas é uma democracia representativa, né? Vocês imaginem, né? Se para cada ação do poder público todas as pessoas fossem convidadas para votar, não teria como, né? Então, por isso que a gente tem que escolher os nossos representantes. E tem um representante que muitas vezes a gente esquece quem é ele, que é o representante parlamentar. Nós nos concentramos muito na escolha do prefeito, do governador, do presidente, e esquecemos que nós vivemos um sistema parlamentar, em que o poder dos vereadores, dos deputados federais, estaduais e senadores, ele é o mesmo do poder, ele está no mesmo patamar do poder do presidente e dos juízes, do poder judiciário, tá? Então, nós temos está na mão do cidadão a escolha total, né, livre, da pessoa escolher o seu presidente, o seu prefeito, o seu governador e os seus representantes do poder legislativo, né, o sistema parlamentar. Tá? Quanto mais pessoas forem representadas no parlamento, mais legítimo vai ser esse exercício do poder. Né? Bom, então essa base teórica do liberalismo impulsionou, então, esses fatos aí que eu já falei antes para vocês, eu não vou falar de novo aqui. Tá? Também é muito importante a gente ter em conta, né, esse papel do Estado, né, na teoria liberal, né? O Estado é um Estado de direito. Né? O que significa um Estado de direito? O Estado, na teoria liberal, ele tem uma função, né? Algumas funções. A primeira delas é garantir o direito natural à propriedade privada, respeitando a liberdade econômica. Ou seja, qual que é a nossa primeira propriedade privada, pessoal? Estão aí? Estão atentos? Vamos ver. Qual que é a primeira propriedade privada que nós temos, pessoal?
que é nossa e ninguém pode nos tirar. E eu posso decidir o que eu quero sobre ela. Qual que é a nossa primeira propriedade privada? Oi, pessoal. Estão me ouvindo? Sim. Qual que é a nossa primeira propriedade privada, pessoal? O saber. Não é uma moto, não é um carro, não é a casa, não são necessariamente bens materiais nesse sentido. Qual que é a primeira propriedade privada que nós temos? O saber, senhor. Será que é o saber? Tuas ideias. A Sim. liberdade. A liberdade é um direito bem importante, mas ela não é uma propriedade. Qual que é a primeira propriedade que nós temos, pessoal? Qual que é a primeira... A vida? A vida, mas a vida, ela vive onde? Como assim, senhor? O que... Nós mesmos. O nosso corpo. O nosso corpo. A nossa vida está no nosso corpo, Luiz. Não é verdade? Né? Quando nós morremos, o nosso corpo não tem mais vida. Né? Mas a primeira propriedade que nós temos é o nosso corpo. Né? Ninguém pode bulinar no nosso corpo. Né? O nosso corpo ele é a primeira propriedade que nós temos. Certo? E aí aqui a gente pode assim, ó, levar essa discussão quilômetros. Né? Eu posso fazer o que eu quero com o meu corpo, eu posso tatuar o meu corpo, eu posso colocar pingente onde eu bem entender, eu posso colocar brinco, posso pintar meu cabelo da cor que quiser, eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. Ele é a minha propriedade privada, né? Ele é a primeira propriedade privada, certo? E aí, óbvio, tem uma série de outras propriedades, né? Por isso que, por exemplo, o estupro é um crime tão violento, né? Por isso que o crime contra a vida, matar alguém, é um crime tão bárbaro, né? Porque ele tira totalmente a primeira das tuas propriedades, que é a propriedade privada, né? E aí, óbvio, depois eu posso ter o que eu quiser, uma casa, um carro, uma moto, enfim, o que for, né? Mas, e aí, qual que é o papel do Estado, então? Ele tem que garantir o direito a essa propriedade privada, né? O corpo e demais, depois todas as outras, né? Respeitando daí a liberdade econômica, né? Ou seja, eu vou buscar, comprar, enfim, N maneiras de eu conseguir outras propriedades, né? Mas o corpo é o lugar da preservação da minha vida e do exercício da minha liberdade, né? Se eu não tiver um corpo, né? Por isso que é um debate extremamente interessante, o debate sobre eutanásia, né? O debate sobre morte assistida. Extremamente legal essa discussão, né? Porque, vejam bem, não sei se vocês já viram esse filme, tem um livro também, né? É um filmezinho bem sessão da tarde. O que eu era antes de você. Acho que era esse o nome do filme. Já assistiram esse filme? Sim. Como é que é o filme aí? Quem foi que falou? Como eu era antes de você. Como eu era antes de você. Eu acho que era isso. É um drama, né? É um drama. Pois é. Mas como é que era o filme? Dá um spoiler pra nós. É a Milena que tá falando, né? Não, a Bianca. Bianca. Desculpa, Milena e Bianca. Desculpa, confundi. 3 anos sem ver vocês, né? Alguma coisa tinha que me confundir. Fala, Bianca. Tu assistiu o filme? Sim, assisti o filme e li o livro. Tu fez as duas coisas, olha só. As duas coisas. Uma menina exemplar, né? Já tem um ponto já. Como é que é, então? Conta rapidinho pra nós aí. Vê se tu consegue fazer uma relação com isso que eu tô falando. Ele tinha a vida dele normal, daí sofreu um acidente, acabou ficando paraplégico e tudo mais. E ele decidiu, no caso, cometer um suicídio, né? Sim. Só que é aquele com médicos e coisa arada, né? Sim. Todo mundo, né, ficou contra ele, porque ninguém queria que ele tirasse a própria vida. Sim. Eu acredito que seja isso, ele tem liberdade de fazer isso. Exatamente, né? As sociedades, né? E tanto que ele não foi, né? Ele era um inglês, né? Se não me engano. Eu acho que é. Isso. Se não me engano, né? É no filme, né? Mas ele vai num outro lugar, né? Ele não pode fazer na Inglaterra aquilo, né? Ele vai num outro país, né? Sim, é um outro país. Eu não lembro onde que é agora. Se não me engano, acho que era na Holanda. Não tenho certeza. Não lembro. Não, mas não é uma lembro. casa totalmente preparada para isso, né? Ou na Suíça. Eu acho que é Suíça. Acho que era na Suíça. Isso, né?
Vejam, né? É uma sociedade assim que ela é tão livre, tão liberal, né? E aí ele tinha que fazer um testamento, né? Deixando o patrimônio dele, ele podia escolher para quem ele queria deixar, né? E ele era tão livre que ele tinha total liberdade sobre o seu próprio corpo, né? Até sobre o seu corpo, ou talvez principalmente sobre o seu corpo, né? E nas sociedades em que isso é um tabu, geralmente são sociedades que não são tão liberais assim, né? Tem sociedades assim, não vamos longe, né? Agora eu tô me lembrando que eu tenho uma tia minha que ela acha assim que ela nunca cometeria suicídio, por mais que ela tivesse uma vida horrível, né? Uma vida desesperadora, trágica, né? Com muitos problemas. Ela diz abertamente, né, que ela nunca cometeria suicídio. Ah, porque, né? Daí ela acredita nisso, né? Que a pessoa vai para o purgatório, né? E vai sofrer, né? E que, enfim, vai ter que justificar por que tirou a sua vida, né? Veja, sociedades liberais, elas não combinam muito com sociedades conservadoras, né? Aí que vem toda essa discussão, né, do campo conservador, né? Ah, eu sou liberal no campo econômico, mas conservador no campo dos costumes, né? Não existe isso, né, pessoal? Ou uma pessoa ela é liberal, e aí assim, ó, o ápice do liberalismo econômico quando as pessoas fazem aquilo que elas bem entendem sobre tudo, né? Ali é o lugar em que o liberalismo econômico mais vai se desenvolver, né? Não é um lugar em que as pessoas são conservadoras, né? Se a sociedade liberal dos séculos XVII, séculos XVIII, fosse conservadora nos seus costumes, né? Eles não teriam feito revoluções, né? Porque eles mudaram completamente os costumes, né? Por isso que é bem importante, né? A ideia, assim, ó, aí que entra o papel do Estado, né? Uma das funções do Estado é garantir a liberdade de consciência, de pensamento, apenas censurando aquilo que coloca em risco o próprio Estado, né? E aí, o papel do legislativo também, que é esse segundo ponto, né? Arbitrar por meio das leis do uso legal da força os conflitos da sociedade civil, né? É óbvio que vai ter conflitos, né? Mas aí a gente tem que resolver esses conflitos por meio de leis, né? Prever as situações, né? Bom, mas enfim, voltando lá, né, no filme, na história, né? É uma história bem legal, né, Bianca? Porque ali você vê assim, poxa, o cara, vocês imaginam, né? Esse filme, na verdade, ele se inspirou numa outra história, que é de um outro filme. Bianca, se tu quiser assistir um filme também, ele é um pouco mais monótono do que esse, mas assim, o drama é muito. Se tu achou esse um drama, se tu olhar esse outro agora, tu vai chorar no filme, né? Mar Adentro. Eu já ouvi falar, mas não cheguei a olhar ainda. Então tu reserva assim umas 2 tardes para tu assistir, porque ele é bem demorado, né? Ele é bem lento, ele é assim, muitos diálogos, né? É um filme, eu não lembro agora qual que é a produção dele, de onde que ele é, né? Mas assim, a história é mais ou menos parecida, né? Um jovem sofre um acidente, e aí é pior, né? Porque daí ele é um pobre. Ali ele é um rico, né, Bianca? É um cara assim que ele podia fazer aquilo que ele bem entendia. Tinha pessoas trabalhando com ele, né? A família era abastada e tal, né? Ele podia contratar um fisioterapeuta, um atendente, enfim, tinha um castelo, né? Uma família rica. Esse do Mar Adentro é um cara pobre, é uma família assim extremamente pobre, que aí uma irmã do personagem principal, assim, ela passa a vida só para cuidar do irmão, que estava numa cadeira de rodas, numa cama, né? Não é nem cadeira de rodas, né? Era numa cama, ele dependia totalmente dos outros, né? E aí tem toda a discussão daí judicial. Na Espanha a história se passa, se não me engano. É uma discussão daí judicial. Ele vai na justiça para poder ter o direito de poder se matar, né? Mas tu assista, Bianca, se tu gostou da temática desse esse outro que a gente falou antes, esse O Mar Adentro tu vai gostar também. E eu acho, se não me engano, tem um livro. Tá bom. Tá? Fica a dica. Na lista aqui. Coloca aí na lista, tá? Mas reserva uma tarde, sim, bastante tempo para tu fazer isso, né? A turma também, qualquer um que quiser assistir também, pode assistir os dois, né? Como eu era antes de você, e é assim, né, Bianca? Filme esse. Isso, como eu era antes de você. E o outro é Mar Adentro, tá? Eu não sei, deve ter o livro, provavelmente, tá? Bom, mas enfim, isso tá muito... O tema da cidadania dentro do liberalismo político, ele é interessante também. Por quê? Tá? Porque a cidadania ela vai ser algo a ser requerido pela sociedade, tá? Porque não basta a gente pensar assim, o liberalismo no campo político somente no sentido da função do Estado. Mas o que você faz com cidadãos livres numa sociedade liberal, né?
o Estado, então, ele se vê diante de lutas populares, né? Uma delas, que é uma luta até hoje, é as mulheres na política, né? Vocês devem ter visto isso, né? É quase motivo de piada, é horrível que se faz no Brasil, né? Teve eleição agora para prefeito e vereadores, né? Que assim tem uma legislação que obriga, né, que tenha um percentual mínimo de candidaturas femininas, né? Só que ninguém vota nas mulheres, né? E a gente viu nesse último ano e meio, aí um pouco mais, os países que melhor lidaram na pandemia foram aqueles que foram administrados por mulheres, né? Assim, as melhores experiências, não sei exatamente o porquê, né? Mas as melhores experiências foram aquelas que as mulheres conduziam, o representante, né? Ou primeiro-ministro, ou presidente, né? E tal, eram aquelas que... E assim, eu acho bizarro, né? Quando você, assim, fica quase... No Brasil, as mulheres quase têm que mendigar esmolas, né? Para poder fazer uma candidatura, né? E aí, geralmente, vocês podem olhar, eu não sei na cidade de vocês, né? Mas aqui em Passo Fundo, cidades vizinhas, aqui a minha cidade natal, Solano Marim também, muitas mulheres que candidataram assim, mas as mulheres, elas ganhavam 2 votos, 3 votos, 7 votos, né? Isso, sim, é quase que revoltante, né? As mulheres, geralmente, elas têm uma jornada dupla, né? Elas trabalham muito mais do que os homens, elas atendem a maior parte dos serviços em casa, né? E aí, assim, né? Tem todo esse desequilíbrio, né? Agora, na pandemia, foram elas que mais sofreram com redução de salário, redução, né, de cargos, os próprios empregos diminuiu muito para as mulheres, né? Outro tema, né, a questão do sufrágio universal, né, a possibilidade de todos poderem votar, né. Tem uma novela agora que está passando na Globo, né, se vocês quiserem gastar um tempinho para olhar ali, vai aparecer algumas cenas que retratam um pouco isso, né, nos tempos do imperador, né, é o nome da novela. Ela retrata, assim, claro, é uma novela, né, mas ela retrata, assim, um pouco de como que era essa questão do voto, né, da escolha, assim, do voto distrital, né, dos lugares, né. As pessoas, elas precisavam ter algumas condições, ou elas precisavam ter dinheiro, ou elas precisavam, ou eram homens, né, no Brasil, somente nos anos 30 que as mulheres puderam votar, né, e somente a partir da Constituição de 88, por exemplo, que a gente teve a inclusão de indígenas, né, para poderem votar, né. Isso é uma piada, é patético isso, né. E um terceiro elemento, né, é a importância da propriedade privada, né. A propriedade privada, e aí no caso não só o corpo, né, mas, por exemplo, assim, ó, a importância da pessoa ter uma casa própria, né, ter o mínimo dos seus direitos atendidos, direitos sociais, né, entre eles, por exemplo, a sua moradia, né. O Brasil é um dos lugares do mundo que tem o maior déficit habitacional do mundo, né, é um dos lugares onde as pessoas menos têm a sua própria casa, né. Por que é importante a pessoa ter uma casa, né? Porque a propriedade privada, ela também dá garantias. Uma delas é o exercício da sua liberdade. Se você tem a sua própria casa, dentro da sua casa você faz o que você quer, né? Óbvio, voltando lá aquele início que eu falava antes, né? Dentro de um escopo desejável, né? Também aconteceu na pandemia, vocês devem ter ouvido isso, né? O aumento de casos de mulheres vítimas de violência doméstica, né? Ficaram mais tempo em casa, né? E os homens, alguns homens, né, se acharam no direito de bater nas mulheres, né? Então, esse espaço, né, da casa, né? Ninguém pode entrar, invadir uma casa, né? Por que a gente chaveia a porta da nossa casa, né? Porque ali é o lugar privado, é a essência do lugar privado. Né? Bom, eu já falei um pouquinho do John Locke, né? Eu queria aprofundar um pouco mais, né? Essa noção do Adam Smith, né? Nesse livro A Riqueza das Nações, né? Mas o John Locke também, que é bem importante isso, né? Acho que tem uma ideia do John Locke que eu não falei antes no início, agora estou me tocando disso. O John Locke, ele vai dizer o seguinte, ó. O John Locke, ele tem uma visão de ser humano que nós somos seres, não somos seres maus. O ser humano é um ser que tem um bom convívio entre os seus pares, né? Mas é preciso que haja um Estado, e ele chama isso de um Estado de direitos, né, para que aqueles direitos que naturalmente nós temos, eles possam ser assegurados. Tá?
Aqui a gente tem que entender assim, a própria lógica do tempo do John Locke, né? Quem que eram as pessoas que tinham direitos na época do John Locke? Lá, né, no século XVII, século XVI, né? Os que tinham bastante terra, poder e dinheiro. Exatamente. Isso não mudou muito ainda, né, Luiz, em alguns lugares. Mas a importância do Estado é que o Estado pode assegurar que todas as pessoas naturalmente têm direitos. Eu não preciso me esforçar para ter direitos. Eu nasci, pronto, tenho uma certidão de nascimento, um registro civil, eu já sou um cidadão e tenho direitos. Eu não preciso merecer direitos. Por isso que é enviesada aquela concepção assim, de que a pessoa ela precisa merecer algo. Isso é conversa de gente, né, mal intencionada, né? Gente assim que gosta de desigualdade, né? Você precisa, óbvio que você precisa se esforçar e buscar, né, atingir as suas metas e tal, mas assim, negar direitos para alguém, por exemplo, o nosso ministro da Educação, né, ele dizendo há pouco, né, que a universidade é para poucos. Mas isso é uma piada, isso assim, é uma fala de gente mal intencionada, né? Como é que você pode transformar um direito, que é a educação, em privilégio, somente para alguns? Eu concordo que a gente deveria ter assim, uma preocupação maior com a educação básica, formação básica inicial, né? O Brasil, assim, tem N problemas na formação inicial, na formação básica, né? Precisaria equacionar isso, mas isso não impede a gente ter um sistema de ensino superior, né? Não impede das pessoas poderem fazer um curso superior, fazer uma faculdade, né? Mas então, assim, o que o John Locke defende? A ideia de que a sociedade civil é aquela que vai assegurar os direitos que naturalmente nós temos. Eu não preciso fazer nenhum esforço no sentido de pertencer a uma classe social, ter uma cor, ter uma família que tem dinheiro, para mim ter direitos, né? Eu nasci, sou um humano, nascido vivo, tenho registro civil, então eu tenho direitos, né? Então isso é isso que o John Locke defende, né? A ideia de que o Estado deve existir para fazer com que as pessoas garantam os seus direitos, né? E os governos devem administrar esse Estado de tal forma a comprometer-se com a preservação desses direitos, tá? Aqui é importante a gente ter uma distinção, ó. Eu ouço muita gente falando assim, porque o governo isso, porque o governo aquilo. Vamos usar uma metáfora. Antes ainda, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual que é a diferença entre Estado e governo, pessoal? Vocês saberiam dizer para mim qual que é a diferença entre Estado e governo? Qual é a diferença, turma, entre Estado e governo? Professor, eu não lembro mais. Alguém lembra? Qual é a diferença entre Estado e governo? O Estado não seria a política em geral e o governo uma parte dela? Está no caminho, Bianca. Foi a Bianca, né? Isso. Uhum. É assim. Alguém levantou a mão aí no chat para falar? Alguém escreveu alguma coisa? Executivo, legislativo e judiciário. Isso. Muito bem. E o governo é o quê? Falou bem. O Estado são aquelas instituições ali. Poder executivo, legislativo, judiciário. Esse é o Estado. O que são os governos? É o grupo político para administrar o Estado. Perfeito. Exatamente. Eu uso uma metáfora assim, ó. Imaginem o seguinte. Imaginem um ônibus. Um ônibus de transporte, né? O Estado é o ônibus, tá? É o ônibus. As poltronas, o banheiro, os vidros, o ar-condicionado, o motor do ônibus, enfim, é o ônibus. É aquela estrutura ali, é o ônibus. O governo é o motorista e o cobrador do ônibus. Porque eles se revezam, eles trocam. Ora eles estão dirigindo, ora sai aquele motorista, depois vem outro, tá? E dentro da lógica da sociedade liberal, o governador, o que está dirigindo o ônibus, o governador, né, os representantes ali, eles são eleitos. Eles são eleitos a partir da vontade de quem está no ônibus, tá? Então, essa é a metáfora, né, para vocês entenderem o seguinte: qual que é o papel dos governos? O papel do governo é preservar os direitos das pessoas, né? E o papel do Estado é
fazer as coisas funcionar, né? É levar as pessoas de um lugar para o outro, tá? Então, quando nós temos um governo, esse governo, ora, ele está aí, daqui um tempo ele não estará mais, né? É bom que isso aconteça, né? Para desacomodar as pessoas, né? Para as pessoas irem vendo, assim, qual que é o que melhor está dirigindo o ônibus, né? O Estado, ele deve fazer com que as pessoas que estão viajando nesse ônibus, né? Elas tenham um mínimo de segurança, que elas tenham um conforto, que elas estejam bem protegidas, né? Vocês imaginem um ônibus em que os pneus estão em mau estado, não tem ar-condicionado, o banheiro é sujo, não vai ser um ônibus bom para se viver. Agora, se você tiver lá alguém dirigindo esse ônibus, seja uma pessoa preocupada, né, antes de viajar, embarcar na viagem, cuida bem se os pneus estão em bom estado, faz uma limpeza no ônibus, mantém o banheiro limpo, né? Esse é um bom governante, é um bom motorista, é um bom responsável pelo aquilo, por quem está dentro desse ônibus, tá? Essa metáfora, eu gosto de usar ela, né? Porque, assim, a maioria das pessoas, né, do senso comum, elas misturam as coisas. Elas acham, assim, que o governante chegou lá e ele pode fazer tudo o que ele bem entender, né, no Estado. Também não é assim, né? Já vai ter uma certa estrutura previamente delimitada, né? Por exemplo, andar a 80 km por hora numa rodovia é obrigação de qualquer motorista, tá? O ônibus estar com as condições mínimas de funcionamento, né? O motor estar em bom estado, as revisões terem sido feitas, as luzes funcionar corretamente, ter combustível, enfim, os cuidados básicos é obrigação de todos, né? O governante, ele pode, né, caprichar mais em alguma coisa, cuidar menos de outra, né? Isso é tolerável. Agora, existe um núcleo mínimo que todos têm que manter, né? Aí vocês imaginem, usando essa metáfora, dentro dessa lógica, né, meio privatista que nós temos no Brasil hoje, né? Vocês imaginem se um governador, um motorista do ônibus resolve, vamos vender o ônibus. Agora cada um vai com a maneira que achar melhor, né? Será que daria certo isso, né? Fica a pergunta, tá? Bom, é isso que eu não vou aprofundar mais aqui hoje do Adam Smith, porque já são 15 horas e 3 minutos, tá? Eu vou parar por aqui e na próxima aula a gente pode começar, então, falando do Adam Smith e a gente vê também depois a crítica, né? Mas eu acho que eu vou falar mais 5 minutinhos aqui, vocês me aguentam, né? Mas só 5 minutinhos para eu concluir aqui, senão vai ficar muita coisa, na próxima aula a gente não vai ter tempo também de acompanhar. O Adam Smith, então, nessa lógica do liberalismo econômico, né? É a noção da economia de livre mercado, né? A ideia de que na liberdade individual, ou melhor, nas escolhas de consumo, que é o lugar em que eu posso exercer a minha liberdade individual. É um dos espaços em que eu posso exercer a minha liberdade individual, né? A ideia de que a economia, quanto mais livre ela for, mais riqueza as nações vão obter, né? Sempre que as decisões sobre a produção são tomadas com base na oferta e na procura, né? Então, essa ideia de... isso certamente você já deve ter ouvido falar também em algum outro componente, né? Essa é a lógica capitalista, né? Por isso que a gente pode dizer que o Adam Smith é o pai, né, do capitalismo, né? Ele é o mentor intelectual do capitalismo, né? As coisas que têm mais valor são aquelas que são mais procuradas. Se eu tenho para vender algo que todo mundo tem para vender também, a tendência daquele produto é baixar o preço. Se eu tenho algo para vender no mercado que poucas pessoas têm, ou que poucas pessoas sabem fazer, aquele valor, aquele produto que eu faço tem um grande valor, né? Se todo mundo está procurando comprar periféricos de computador, e eu tenho uma lógica de periféricos de computador, eu vou conseguir vender melhor os meus produtos, né? Agora, se todo mundo está procurando notebook, computadores, impressoras, componentes de modo geral para o computador, e eu tenho lá uma máquina de escrever, eu trabalho com venda de máquina de escrever, né? Provavelmente a procura pelo meu bem não vai ser muito requisitada, né? Então, aquilo que eu falava antes, né? Essa ideia do Adam Smith, né? Da lógica de mercado, né? Que o que prevalece nas interações econômicas são os interesses pessoais. Bom, o meu interesse é não fazer macarrão,
mas lá no mercado da Fernanda tem macarrão. Então, eu tenho interesse em comprar o macarrão pronto e lá a família da Fernanda tem um mercado que tem um interesse também de ganhar dinheiro com quem tem interesse em não fazer macarrão, tá? E essa frase do Adam Smith é uma das mais conhecidas do seu pensamento, né? E não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que devemos esperar nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelos seus próprios interesses, né? Então, o açougueiro não está vendendo a carne, o cervejeiro não está vendendo a cerveja, nem o padeiro o pão, porque ele é bonzinho para nós. Não, mas ele está atendendo o interesse dele mesmo, né? E está entendendo, e eu também estou satisfazendo o meu interesse, né? Eu não sei fazer pão, eu não sei fazer cerveja, eu não tenho um lugar que eu possa ter um animal para mim poder tirar a carne dele, para preparar um alimento, né? E eu também estou atendendo o meu interesse se tem pessoas que fazem isso, tá? Essa lógica, ela se maximizou tanto, pessoal, e aqui eu finalizo, né, com essa ideia, de que nós, seres humanos, nós adotamos uma característica do que o Foucault, essa é uma expressão que o Foucault, que acho que não é dele, mas ele desenvolve, né? É a ideia de que nós nos transformamos em homo econômicos, né? Um homem econômico, né? Que é aquele ser humano que transforma tudo em mercadoria, né? Transforma tudo em bens e serviços, né? Para atingir essa ideia, né? Nós estamos sempre em busca, né, de algo que nós não temos, né? Então, a sociedade moderna capitalista, ela, entre aspas, reduz o ser humano a uma atividade econômica, né? E nós vimos os outros parceiros, os outros seres humanos, somente como parceiros de troca, né? Então, o Foucault faz, né, essa ideia, né, de que nós, seres humanos, nos transformamos em somente parceiros de troca. Nós adotamos um comportamento, assim como essa lógica do mercado ela é tão forte na sociedade contemporânea, né, que ela assume, talvez, a principal roupagem, né? Tudo a gente faz com essa ideia, né, de que nós estamos transformando os outros e seguindo somente essa lógica de mercado, tá? Bom, mas enfim, eu vou encerrar por aqui hoje, né? Eu teria mais coisas para falar, mas a gente segue na próxima aula, que o nosso tempo já está se esgotando e eu tenho também uma outra aula daqui a pouco, tá bom? Não sei se vocês querem comentar alguma coisa, querem perguntar algo, pessoal. Vou parar minha apresentação aqui. Tô tranquilo, senhor. Então, eu acho que era isso. Eu vou encerrar a gravação aqui.